filho vive resfriado? Vive com o nariz escorrendo? Com aquela melequinha saindo do nariz? Será que isso é resfriado mesmo? Ou será que isso pode ser alergia? Então, eu sou a doutora Gabriela, pediatra e alergista, e no vídeo de hoje nós vamos ver exatamente sobre esse quadro dos resfriados frequentes e a rinite alérgica. Você já ouviu falar sobre a rinite alérgica? Rinite alérgica é a alergia que nós temos no nariz e frequentemente ela pode ser confundida com os resfriados comuns da infância. A rinite alérgica, ela pode se diferenciar dos resfriados porque é aquele padrão de resfriado que sempre aparece quando muda o tempo, quando a criança é exposta a algum cheiro forte, algum princípio ativo muito intenso que desencadeie esse quadro. Então, vamos ver exatamente isso no vídeo de hoje. A rinite alérgica é essa alergia que se manifesta muito semelhante a um resfriado. O nariz escorre, o nariz coça, o nariz fica entupido e muitas vezes pode estar associada com alergia nos olhos, os olhos ficam vermelhos, lacrimejam, também como se fosse uma conjuntivite, só que de origem alérgica. E também pode estar associada à sensação de peso na face, na testa, aqui nas nossas bochechas, como se fosse uma sensação de compressão, de pressão, dor de cabeça. Muitas vezes a rinite alérgica pode também estar associada com a sinusite alérgica, que apresenta esses tipos de sintoma. A rinite, ela é diferente dos resfriados porque ela pode se manifestar com esses sintomas também quando a criança não está em nenhum quadro viral, apenas com fatores desencadeadores que se apresentem apenas como mudanças de temperatura, a mudança no clima, a exposição à poeira, exposição a produtos de limpeza com cheiro muito ativo, perfumes muito fortes, também com materiais de obra, aquela poeira da obra também pode desencadear a rinite alérgica, que é diferente do resfriado comum que as crianças até os seus 4, 5 anos apresentam com muita frequência. Muitas vezes é difícil de saber diferenciar esse diagnóstico entre a própria rinite alérgica e os resfriados comuns, pois ambos apresentam sintomas muito semelhantes. Em geral, a rinite alérgica, ela vai se apresentar em crianças que já têm uma história familiar para alergia, ou o pai pode apresentar alergia ou a mãe pode apresentar alergia. Não necessariamente os mesmos sintomas, mas a criança nasce com esta tendência familiar. A rinite, ela pode se manifestar em qualquer idade.
Muitas vezes o que vemos é que já o bebê pode também apresentar sintomas iniciais mais leves, como essa coceira. Então, existe muito relato de várias mães em que o bebê já antes de entrar na escola apresenta esses sintomas. E quando ele inicia a vida escolar, em volta de 2 a 3, 4 anos, essa criança começa a ser exposta às viroses comuns da infância. Quando a criança inicia essa vida escolar, seja o primeiro ou até o segundo ano escolar, em torno de 4 a 5 anos, essa criança ela pode apresentar de 10 até 15 viroses ao ano. E é muito difícil de diferenciar esse diagnóstico. Por quê? Mesmo que ela não seja alérgica, ela vai expor dentro do ambiente escolar a esses vírus. Por quê? Porque no contato com outras crianças, principalmente as crianças pequenas, elas são muito próximas, as brincadeiras, existe essa questão corporal, que uma fica muito pertinho da outra, às vezes trocam chupetas, trocam brinquedos, e nesse vai e vem das coisas, muitas vezes elas podem trocar também os vírus entre si. Então, nesse início da vida escolar, esses primeiros 2 anos, nós vemos as crianças ficando muito resfriadas. Isso pode ocorrer nessa faixa de 10 a 15, ou seja, muitas vezes é um resfriado por mês. Como então diferenciar se a minha criança apresenta sintomas apenas de resfriado ou se ela também apresenta a rinite alérgica? Como nós vimos anteriormente, a criança que apresenta a rinite alérgica, ela em geral vem de uma família que pai ou mãe ou avós, tios apresentem algum grau de alergia. Também vemos que muitas vezes esses sintomas alérgicos eles se manifestam antes da entrada da vida escolar. Muitas vezes com uma alergia alimentar, muitas vezes com broncoespasmos, que já aconteciam antes dessa criança entrar no ambiente escolar. E também nós vemos que a rinite, ela piora com os quadros respiratórios. Então, o que vemos nas crianças que têm a rinite alérgica é que esses quadros ficam muitas vezes mais arrastados e demoram mais tempo para melhorar. Porque nós vamos ter a associação entre o quadro viral, ou seja, o resfriado, a gripe comum, em uma criança que é previamente alérgica ou que tem essa tendência para a manifestação da alergia, e esse quadro fica mais arrastado. Por quê? Porque a rinite, ela é uma inflamação da nossa mucosa. Que é a nossa mucosa? Nossa mucosa é a pelezinha vermelha que forra o nosso nariz por dentro, que forra os nossos seios da face, que são buraquinhos que nós temos dentro do nosso osso, que existem para que na hora em que a gente respire, quando a gente puxa o ar, que a gente inspira, o ar ele tem que ser filtrado e condensado. O que é isso? O ar, antes de ir para o nosso pulmão, ele deve ser filtrado pelo nosso nariz.
Nosso nariz faz uma função de filtro, de barreira. Nós temos pelinhos aqui em torno da saída do nosso nariz, das nossas narinas. Esse pelo, ele tem a função de proteger o nariz, barrando as grandes poeiras que possam entrar e se depositar no nosso pulmão. A nossa mucosa, ela também forra todas essas cavidades, e na criança que tem a tendência para alergia, esta mucosa, ela fica constantemente inflamada. Ela fica mais avermelhada, faz mais secreção, e quando essa mucosa entra em contato com esse vírus, nesta mucosa que já era inflamada anteriormente, faz com que este quadro viral associado com esta alergia, ele perdure mais tempo, se resolva mais arrastadamente, e muitas vezes nós temos as complicações que podem ser a otite, a sinusite, que muitas vezes temos que fazer uso de antibióticos. A rinite alérgica, ela é uma doença crônica. Ela é uma doença que, em geral, vai nos acompanhar ao longo de muitos anos da nossa vida. Não existe um tratamento curativo em que nós realmente possamos nos livrar deste tipo de alergia. Porque a alergia, ela é uma doença que nos acompanha geneticamente, sendo uma doença crônica. 1 a cada 5 crianças pode apresentar a rinite alérgica. Como eu posso fazer para que o meu filho apresente menos sintomas durante esse período em que ele está no início da vida escolar? Um dos pontos fundamentais para o tratamento e o controle da rinite é o que nós chamamos do controle do ambiente. O ambiente é o local onde a criança mora, onde a criança vive, o ambiente escolar. Mas é possível controlar tudo? Será que nós temos como controlar o tempo e as mudanças do clima? Esses são fatores que não dependem do nosso controle. Mas existem atitudes que nós podemos ter que podem minimizar muito os sintomas da rinite alérgica. Dentro da nossa casa, nós vemos o principal causador da rinite, que é o ácaro da poeira. O ácaro é um bichinho microscópico, bem pequenininho, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, apenas através de um microscópio. Ele fica misturado na poeira doméstica. O ácaro é o grande e principal sensibilizador, quer dizer, causador da alergia. Para que nós possamos diminuir a quantidade de ácaro que nós temos no nosso ambiente, principalmente no quarto onde Para que nós possamos diminuir a quantidade de ácaro que nós temos no nosso ambiente, principalmente no quarto onde esta criança dorme, nós podemos tomar algumas medidas. O ácaro é um animalzinho que se alimenta do resto da nossa pele que descama durante a noite. O principal local de concentração dos ácaros está no colchão aonde nós dormimos e onde esta criança vai dormir. Então, é recomendado
que se utilizem capas anti-ácaro. Estas capas devem cobrir o colchão e os travesseiros. O colchão, ele deve ser forrado com esta capa impermeável em forma de envelope. Ou seja, o colchão ele tem que ser colocado dentro da capa e esta capa fechada com um zíper. Não adianta uma capa que apenas cubra o colchão. Assim como o travesseiro também deve ser colocado dentro dessa capa anti-ácaro. Ela tem abertura em zíper, você coloca o travesseiro lá dentro e fecha o zíper. E aí você coloca a sua roupa de cama por cima da capa anti-ácaro, cobrindo o colchão e o travesseiro. A roupa de cama, ela deve ser trocada idealmente 2 vezes na semana, no máximo 1 vez por semana, porque também o ácaro fica nesta superfície do lençol, assim como da fronha, e deve ser lavada com frequência. O ideal é que se utilize água quente para a lavagem desta roupa de cama, porque o calor ele elimina o ácaro. Então, se a sua máquina de lavar não apresenta água quente, você pode jogar uma chaleira fervendo em cima daquela roupa de cama, deixa esfriar e bota para lavar. Ou então passar a roupa com o ferro quente, porque ali o calor também estaria eliminando esses ácaros. Dentro do quarto, nós também temos as cortinas, que são locais onde muitas vezes temos poeiras depositadas e os ácaros que ficam ali no ambiente do quarto. O ideal é que sejam usadas cortinas finas ou no estilo blackout, que é aquela impermeável em que a gente apenas passa um pano úmido para a limpeza da cortina. E esta cortina, ela deve ser lavada semanalmente. Outro local que aí não se concentra apenas o ácaro, mas muita poeira, é o ventilador, que é utilizado, principalmente nós aqui que moramos num país tropical, em que o ventilador e os ar-condicionados no verão são fundamentais, né, para que se possa dormir, porque refresca a temperatura. Este ventilador, ele não deve ser usado com o vento direcionado direto à criança. O ventilador, ele deve ser limpo, também o ideal semanalmente às pás, para que ele não seja um circulador de poeira. Nós temos que fazer a limpeza semanal do filtro do ar-condicionado e anualmente ou semestralmente solicitar a uma firma de limpeza que faça a limpeza de todo o aparelho, porque mesmo limpando o filtro ainda fica acumulada poeira ali. O umidificador é outra dúvida que aparece muito. Muitas mães me perguntam sobre o uso do umidificador. O umidificador, dependendo do local onde você mora, ele pode ser um grande fator para o desenvolvimento dos mofos, dos fungos. Porque se você já mora em um local úmido e você coloca dentro do quarto em que o seu filho dorme ainda um umidificador que vai tornar esse ambiente ainda mais úmido, pode ser que nós tenhamos a proliferação dos mofos, dos fungos, que também são outros causadores da rinite. Outra coisa em relação à poeira, nós sempre devemos evitar no quarto de uma criança alérgica que os brinquedos fiquem totalmente expostos. Tudo que fica exposto em prateleiras, sobremesas, né,
isso tudo vai acumular a poeira, então não é recomendado. O ideal é que os brinquedos, livros, todos sejam colocados ou dentro de caixas ou dentro de armários com portas, para que não haja o acúmulo da poeira no local, que vai desencadear outra crise de rinite alérgica no seu filho. Também é recomendado que não se deixe expostos ou não se tenha para a criança alérgica os animais de pelúcia, porque eles soltam muitos pelos. Esse pelo também é um desencadeador da crise da rinite. Esses animais de pelúcia podem ser envoltos em um filme plástico, guardados dentro do armário e realmente devem ser evitados pela criança com a rinite alérgica. Outra observação importante é que a limpeza deste quarto, ela deve ser frequente. O quarto deve ser arejado para que haja circulação de vento no ambiente, e a limpeza, ela deve ser sempre realizada com os produtos sem cheiro, produtos neutros, como por exemplo água e sabão neutro, por exemplo um detergente neutro. Deve-se evitar de varrer a poeira do quarto e também se evita o uso do espanador de pó. O que acontece? Quando nós varremos aquela poeira fina que está no chão, esta poeira pode se levantar e ficar até 8 horas em suspensão, ou seja, ela fica voando ali naquele ambiente até que ela se deposite de novo. O ideal é que se utilize a água e o sabão neutro, um pano umedecido para fazer a limpeza deste local. Aí se recomenda não apenas do quarto da criança, mas de toda a casa. Além da água e sabão, podemos utilizar o álcool líquido, o vinagre de álcool, dando sempre preferência a estes elementos em vez do uso dos desinfetantes perfumados. Jamais utilizar coisas com perfume no ambiente, evitar os incensos, evitar os aromatizadores de ambiente, porque todos eles agem como irritantes para o nariz, para a mucosa daquela criança que apresenta a rinite alérgica. Outra coisa importante no controle da casa, quando nós formos limpar, por exemplo, o banheiro e formos usar a água sanitária, ela tem um cheiro muito ativo. O ideal é que ela seja diluída na água comum. Para cada litro de água comum, se colocam 2 colheres de sopa de água sanitária. Se o seu balde tem 3 litros, serão 6 colheres. Isso é o suficiente para fazer uma boa limpeza no banheiro e diminuir o cheiro ativo que o cloro deixa no local, que pode ser utilizado também numa área externa. Em relação aos animais, o ideal é, se você não tem um animal, evite comprar um. Mas, se essa criança já convive com este animal desde pequena, se ele já estava na casa, o importante é que observemos qual é a reação desta criança quando em contato com esse animal. Animais peludos, em geral cachorros e gatos, são os mais comuns que nós vemos dentro das residências. Se a sua criança entra em contato com seu cachorro ou com seu gato de estimação e ela não desencadeia os sintomas da alergia, então nós podemos manter esse animal ainda em casa. Mas
vamos evitar que o bichinho fique no quarto da criança, pois os pelos que ficam ali naquele ambiente, quando ela for dormir, ficará exposta e poderá piorar a crise da rinite. Em relação à limpeza da roupa desta criança, nós orientamos a que não se use o amaciante, nem nos lençóis, nem nas toalhas, nem na roupa de uso pessoal, pois o amaciante ele deixa um cheiro ativo muito forte. A orientação é eliminar o amaciante. Podemos usar o vinagre de álcool no final da lavagem para amaciar as fibras, e depois do enxágue ele não deixa resíduo e não deixa o cheiro na roupa. Em relação aos produtos de uso pessoal desta criança: shampoo, sabonete, condicionador, hidratante, todos os produtos de uso pessoal devem ser neutros, que não tenham cheiro, pois a mesma coisa, o cheiro ele irrita a mucosa da criança que já tem a rinite e pode piorar a crise. A casa deve também ser sempre limpa nessa mesma modalidade, evitando de se varrer, passando o pano úmido e com esses produtos já mencionados anteriormente. Outro problema muito importante é o tabagismo. O que é o tabagismo? É o fumo por parte dos parentes dessa criança, principalmente aqueles que residem na mesma casa, ou aqueles com os quais a criança tem um contato frequente. Muitas vezes nós temos dentro da mesma casa ou o pai ou a mãe que são fumantes. Às vezes um avô, uma avó, muitas vezes até mesmo membros da família estendida. Por exemplo, para que a mãe vá trabalhar fora, esta criança permanece uma parte do tempo na escola e outra parte do tempo, por exemplo, com o acompanhamento de uma avó, uma tia. E se na casa dessas pessoas existe alguém que fuma, isso prejudica diretamente a alergia respiratória, a rinite entre elas. A rinite, como nós falamos, ela é uma inflamação na mucosa do nariz. O tabaco, o cigarro, ele é composto por milhares de substâncias tóxicas. Ele cria dependência química, dependência psicológica e uma dependência emocional por parte da pessoa que fuma. Por isso, um vício é tão difícil combatê-lo e superá-lo. Mas temos que ter noção de que essa pessoa que está fumando ao lado de uma criança que apresenta rinite alérgica, ela está prejudicando diretamente os sintomas dessa criança. O tabaco, por ele ser tóxico, a fumaça que é exalada pelo fumante através do cigarro, ela age diretamente sobre a mucosa da criança que tem a rinite, piorando essa inflamação que já está presente no nariz desta criança e assim piorando ainda mais, agravando os sintomas da rinite alérgica. Por isso é muito importante que, se você, mãe ou pai ou algum membro da família que more ou tenha contato frequente com esta criança, pense em parar de fumar para a sua própria saúde e principalmente pensando nessa criança que está sob seu cuidado. Então,
Terminamos aqui o controle do ambiente. Agradeço a todos pela participação no vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal e se prepare para o próximo vídeo. Vamos cuidar das nossas crianças alérgicas.